Bom, depois dizem que eu sou chato com a justiça, mas vamos lá fazer mais uma nova queixa. Esse fato aconteceu aproximadamente uns 9, 10 anos atrás, lá no município de Abaetuba, no Pará, e tem a ver com aquela moça que foi presa e colocada numa cela com aproximadamente 30 homens. Tá? Relembrando a situação, ela trabalhava numa casa como uma empregada doméstica e os patrões notaram que algumas coisas estavam sendo furtadas e o último desses furtos teria sido um aparelho de celular. Ela foi pega e entregue às autoridades policiais e foi encarcerada com aproximadamente 30 homens. É bom explicar também que existiam algumas questões com relação à idade da moça. Dizem que ela tinha 15, outros disseram que ela tinha 19, e existem muitas versões nos mais diversos periódicos. A principal delas é de que policiais teriam falsificado documentos para tentar reduzir as penalidades que poderiam recair sobre eles. Outras versões de outros jornais dizem que ela tinha realmente 19 anos e que tinha falsificado o registro de nascimento para poder receber benefícios sociais do governo, né? O que interessa, de qualquer forma, é que essa moça ela foi colocada numa cela com aproximadamente 30 homens e passaram-se vários dias até ela ser levada à presença de uma juíza de direito, que foi a doutora Clarice Maria de Andrade. Pois bem, chegando na presença da doutora Clarice, ela poderia se informar melhor sobre a situação, ela poderia exercer com zelo a sua função, né? E, na verdade, pelo que conselheiros do Conselho Nacional de Justiça conseguiram entender, é que ela teria sido exercido a sua função com uma certa negligência. Então, exatamente por conta dessa negligência, essa jovem foi devolvida. Observem, ela foi devolvida para o mesmo local onde ela estava aprisionada. A juíza sabia que ela estava presa junto com outros homens, o que é proibido, expressamente proibido pelo Código de Processo Penal, e ela lá permaneceu presa. E olha só, ela estava lá, a juíza tomou reconhecimento no dia 7 de novembro de 2007, e ela somente foi liberada em 20 de novembro de 2007, né? Ou seja, liberada não, ela somente foi retirada lá daquela prisão em 20 de novembro de 2007. Mas o que é que pega nessa situação? Ela somente saiu dessa condição porque um dos detentos que estava lá junto com ela, ao presenciar diversos casos de abuso, de estupro contra essa menina, ele ameaçou delatar lá para o Conselho Tutelar, e aí tomaram-se as providências. Só que o caso veio à tona, né? Ou seja, aí temos várias questões. Se a menina tinha 15 anos de idade, ela sequer poderia estar trabalhando na casa de família, mas a gente sabe que isso é muito comum, muito corriqueiro, né? E um outro agravante é que ela foi presa, se menor fosse, né? Ou seja, a juíza pelo menos poderia tentar se informar sobre essa condição. Se menor fosse, ela não poderia estar ali junto com um preso do sexo masculino. Até mesmo porque a juíza foi notificada que ela deveria ser transferida em caráter de urgência. Ela foi notificada pelas autoridades policiais, né? E que se comunicasse à corregedoria, e a juíza disse: não, peraí, eu passei essa obrigação, esse encargo para o meu assessor, e o assessor logicamente desmentiu, disse: não, nada disso, ela não passou informação nenhuma nesse aspecto. Eu não sou responsável por isso. A juíza, em princípio, tentou lavar as mãos e botar a culpa nos seus subordinados, mas ela não conseguiu provar que deu esse tipo de ordem. E essa ordem deveria, logicamente, passar por escrito. Eu sei que da ciência da juíza, a ciência da juíza ocorreu no dia 7 de novembro de 2007,
e só houve a comunicação para a corregedoria no dia 20 de novembro de 2007, e até então a menina continuou sofrendo abusos, né? E o Conselho Nacional de Justiça, que já havia julgado a juíza e havia inclusive dado a pena de aposentadoria compulsória, né? Aí o caso foi parar no Supremo, o Supremo reviu e disse: não, peraí, isso não tem tantas provas assim, toma aí de volta o problema e que vocês julguem de novo. Então houve um novo julgamento, disseram: olha, realmente a juíza errou e a gente vai aplicar a pena de 2 anos. 2 anos de suspensão. 2 anos de suspensão remunerada, né? Diz que a remuneração é proporcional, não posso dizer quanto tempo ela tem de justiça, mas imagina 2 anos de remuneração em casa. Muitas pessoas, muitos setores da imprensa dizem: isso são férias remuneradas. Mas, de qualquer forma, a gente precisa parar e refletir. E isso eu estou fazendo uma crítica dentro daquilo que eu considero o direito à liberdade de expressão. É claro que é preciso entender que a culpa, se eu posso falar em culpa principal, a culpa principal, e a defesa da juíza tem razão, é do executivo. Ou seja, em primeiro lugar, nenhum dos delegados que passaram por aquela delegacia, foram muitos, se não me engano 4 ou 5, por sinal todos foram exonerados, vários policiais responderam também a inquéritos, e a culpa, a responsabilidade, claro, são daqueles policiais que permitiram que essa moça fosse presa junto com homens, né? O que não exime a juíza que ela tinha o domínio do fato, ela poderia modificar aquela situação, ela tinha mecanismos para modificar aquela situação, e ela simplesmente permitiu que a situação continuasse a existir. Fora isso, existem várias denúncias, né, como eu já citei agora há pouco, com relação à documentação da moça, que inclusive, como eu citei, alguns policiais teriam forjado essas documentações para tentar livrar a cara, né, a responsabilidade. Existe a denúncia de que essa situação era corriqueira e que muitas moças foram transferidas para presídios e estavam em delegacias presas junto com homens, e que existiria até uma certa tolerância, porque ajudava a pacificar os presos, eles poderem praticar sexo com alguma moça que estivesse lá. E claro, dentro dessas perspectivas existem obviamente muitas especulações, e as notícias, que são diversas, elas são bem desencontradas, até mesmo porque o caso exige segredo de justiça. Então a gente tem que trabalhar com diversas hipóteses, diversas possibilidades, e sem ter efetivamente acesso àquelas informações com precisão. Mas o que eu posso afirmar com relação a tudo isso é que a justiça, ela me decepciona mais uma vez. Eu entendo que, e olha que a Associação dos Magistrados vai recorrer, porque acha isso um absurdo, a sentença da juíza, porque ela não teria responsabilidade e a culpa era única e exclusivamente do Poder Executivo, o que para mim é uma aberração. É mais um caso que precisa ir para a ONU. O mundo precisa saber, apesar da gente saber que o mundo também é hipócrita, mas o mundo precisa saber das coisas que acontecem aqui no Brasil. O quão vergonhoso é a gente saber que existe um meio corporativo que vai se autoproteger, que vai se defender, né? E nós, os seres humanos comuns, estamos à mercê da boa vontade dessas pessoas.
Não estou eximindo aqui a moça pela falsificação de documentação, se é que essa falsificação existiu. Não estou eximindo a moça por ter furtado bens de outras pessoas. Eu acho que ela deveria ser punida, mas a família também poderia ser punida por estar empregando uma criança de 15 anos de idade, se é que ela realmente tinha 15 anos de idade. E a gente tem que também observar que tudo isso, né, decorre de um problema que para mim já passa a ser endêmico, ou seja, a queda indiscreto, né, do nosso poder judiciário. Eu cada vez mais me sinto envergonhado porque as pessoas não têm a capacidade, né, os nossos membros do Poder Judiciário não têm a capacidade de enxergar responsabilidades cabais de diversos personagens e eles ficam simplesmente nesse jogo de autoproteção. Então, cabe aqui o meu protesto e no mais. Valeu!